1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós iremos introduzir essa série que nós chamamos de Verdades Eternas para Tempos Difíceis. Ao longo dos domingos nós iremos meditar nessa escritura inspirada, nesse trecho da Bíblia inspirado pelo apóstolo Pedro. Daqui a pouquinho eu vou falar com as crianças, porque tem algo ali que eu quero que elas leiam repetindo comigo. Mas antes vamos ler Eu lerei aqui os versos 1 e 2 de 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amado Senhor, nós suplicamos que o Senhor fale conosco com poder, com graça, com iluminação do Teu Santo Espírito, com a Tua graça e a Tua paz multiplicadas em nossas vidas. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus amados irmãos? Meus queridos, a partir de hoje também, eventualmente eu vou ter um quadro aqui com as crianças que eu estou chamando de Desafio da Palavra. É para as crianças no início da pregação. É um pequeno trecho que tem a ver com a pregação de hoje. O Desafio da Palavra. Prestem atenção aqui, crianças. Aqui nós temos no Data Show, vocês também podem ouvir e falar, tá? Eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quantas pessoas existem em Deus? Quantas pessoas existem em Deus? É uma pergunta do devocional Catecismo Nova Cidade. Aí vocês vão repetir junto comigo, tá? Aquelas que já leem poderão olhar ali no Data Show. Então a resposta de quantas pessoas existem em Deus é a seguinte: existem 3 pessoas, falem aí, crianças, existem 3 pessoas no único e verdadeiro Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um momento só. Depois que eu falar, é que vocês falam, tá bom? Vou falar de novo, mais aqui, ó. Iguais em substância, iguais em poder e glória. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Muito bem, crianças. Essas verdades que vocês acabaram de falar têm tudo a ver com a pregação de hoje, tá? Logo mais a gente lembra sobre isso. Irmãos amados, a primeira epístola de Pedro, juntamente com a carta de Tiago, 2 Pedro, as 3 cartas de João e a carta de Judas, pertencem às 7 epístolas católicas do Antigo Testamento. Só entendendo que católico significa aquilo que é geral, tá bom? Aquilo que é geral. Então é por isso que esta carta de Pedro é considerada como uma epístola católica, ou uma epístola geral, dirigida à igreja de forma geral. Este nome é interpretado como designação de cartas que se dirigem à cristandade inteira. Ao contrário de outras cartas do Novo Testamento, como vocês devem se lembrar, a carta de Filemon,
que ano passado eu ministrei sobre ela. Ao contrário delas, esta carta é dirigida a todas as pessoas, as igrejas daquela região. O texto que nós lemos começa nos informando que o remetente, ou seja, a pessoa que escreveu esta carta é Pedro. Irmãos, nós sabemos por meio dos evangelhos que ele vivia em Betsaida e mais tarde em Cafarnaum como um pescador. Pedro era irmão de André, o qual levou ele a Jesus, tendo mais influência do que seu irmão André. Pedro passou a fazer parte do círculo mais íntimo, mais próximo dos discípulos de Jesus. E depois que Jesus foi para o céu, esse apóstolo de Jesus Cristo liderou os outros discípulos no estabelecimento do alicerce da igreja que nascia em Jerusalém. Marcos capítulo 1, verso 29, nos informa que o apóstolo Pedro era casado. E conforme 1 Coríntios 9, verso 5, a sua esposa o acompanhava no ministério. Uma das objeções, ou seja, um dos pensamentos contrários a respeito desta epístola, é que Pedro, como entendem algumas pessoas, que Pedro, ele, conforme Atos 4, ele era analfabeto, iletrado, ele seria incapaz de dominar a língua grega na escrita desta carta. Não é o que nós cremos, tá? Nós cremos que foi Pedro quem escreveu esta carta. Nós cremos nisso, irmãos, porque além da capacitação dada pelo Espírito Santo para ele escrever, Atos dos Apóstolos nos informa, a partir do capítulo 12, que Pedro viajou muito aonde o grego era a primeira língua da população, podendo então ter desenvolvido seus conhecimentos, a sua escrita, durante os anos de seu apostolado. E Lucas, ao registrar os seus discursos em Atos, você deve se lembrar, Atos capítulo 2, quando Lucas registra que Pedro estava em Jerusalém, diz a Bíblia que ele era ousado em palavras, com toda a intrepidez ele falava. Então ele era capaz de se expressar bem. Além do mais, no capítulo 5 aqui de 1 Pedro, versículo 12, é dito que ele escreveu com o auxílio de Silvano, o mesmo que Silas. Sabe, crianças, aquele homem que ficou preso juntamente com Paulo na prisão, aquele homem, Silas, ajudou Pedro a escrever esta epístola, esta carta. E aquele Silas, ou Silvano, era um cidadão romano e profeta, e foi companheiro de Paulo, ex-aluno de Paulo, e ajudou Pedro. Logo, irmãos, nós estamos diante de um livro inspirado, um livro escrito pelo apóstolo Pedro, tendo Silas como seu auxiliar. Sobre a data, 1 Pedro foi escrito entre os anos 60 e 63, em circunstâncias de perseguição aos cristãos. Aquela ainda não era uma perseguições maiores, como na época de Nero, após o ano de 64 depois de Cristo. Mas os leitores do apóstolo Pedro, de certa forma, já enfrentavam algum tipo de perseguição. As pessoas desta carta estavam sendo perseguidas. Pedro, então, pode ter em vista uma perseguição que começava a atacar crescentemente as pessoas. Ele pode estar diante aqui de opiniões contrárias aos cristãos, como aconteceu em certas ocasiões. Você lembra da época de Estevão, que foi morto, lá em Atos capítulo 7? Pois bem, vocês podem se lembrar também da época de Tiago, em Atos capítulo 12, quando Tiago foi morto, decapitado. Pois é.
certo é que os leitores de Pedro aqui estavam enfrentando momentos difíceis. Eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. No capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Pedro se dirige à igreja que está em Babilônia. Provavelmente esta é uma maneira sigilosa dele falar do Império Romano, em cujas províncias a igreja militante de Cristo atuava. E neste penúltimo versículo da carta de Pedro, Pedro 5, versículo 13, diz que seu filho Marcos enviava saudações para aquela igreja. Este Marcos era sobrinho e companheiro de Pedro. Este Marcos é aquele João Marcos, não o filho de Jailson e Brisa, claro, mas o João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que leva o seu nome. Antes, em Atos capítulo 12, depois de Deus libertar Pedro da prisão, sabe para onde que Pedro foi? Vocês lembram, crianças? Vou falar para vocês para onde Pedro foi quando saiu da prisão. Ele foi para a casa de Maria. Sabe quem foi Maria? Tinha várias Marias, mas esta Maria, no livro de Atos, que eu estou falando, era a Dona Maria, mãe de João Marcos. Foi para lá que Pedro foi quando foi solto, libertado da prisão, em cuja casa a igreja se reunia em Jerusalém. Portanto, o apóstolo Pedro aqui nessa carta, ele está bem assessorado na escrita. Essa é a primeira carta dele aos cristãos estrangeiros do Império Romano. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí que Pedro ele é muito sábio no seu escrito. Mas ele escreve esta epístola não para discorrer sobre o seu relato acerca do discipulado com Jesus, mas ele escreve com uma carta de exortação, uma carta de encorajamento. Encorajamento a cristãos que vivenciavam momentos difíceis, incluindo nós. Continuando no verso 1, você pode olhar na sua Bíblia aí, ele se refere aos seus destinatários como eleitos e forasteiros. Isto é, que viviam como estrangeiros na dispersão. E como traduzido na versão transformadora, dispersão, essa palavra significa província. É o nome dado às subdivisões de um império. Naquele tempo, esta região para a qual Pedro escreveu, naquele tempo esta região designavam províncias romanas maiores, que conforme um dos comentaristas que eu pesquisei, abrange quase todo o império da Ásia Menor, que hoje faz parte da Turquia. Aquela região, irmãos, é descrita nesse primeiro versículo que nós lemos como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 5 regiões. Entre aqueles leitores haviam judeus, isto é, conhecedores da lei de Moisés, mas haviam pessoas que antes eram descrentes, mas que tinham se convertido a Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que passavam por diversos sofrimentos. Muito triste isso. Aquelas pessoas estavam sofrendo. A referência a anciãos no capítulo 5 indica que aquela igreja tinha dirigentes do mesmo molde de congregações em estágios iniciais. Talvez como a nossa igreja aqui de Coríbe, que é uma igreja ainda dependente de outra. Uma pequena congregação, aquela igreja era governada, era dirigida, pastoreada por anciãos. E conforme Atos 20, essas igrejas eram direcionadas por anciãos, ou presbíteros, supervisores do povo de Deus.
Pedro pregou no início da igreja de Jerusalém. Acredita-se que haviam se passado 30 anos. Depois que ele pregou lá em Atos 2, passaram 30 anos. Mas o apóstolo Pedro, ele continuou enfatizando a doutrina da graça soberana. Ele continuou com este vigor, com essa intensidade na sua pregação. Irmãos, a graça de Deus é um fundamento sólido que permanece inalterável, mesmo diante do tempo e mesmo diante das tribulações que cada tempo impõe sobre os cristãos. É a graça de Jesus que te ajuda, é a graça de Jesus que me ajuda, é dessa graça e paz que Pedro fala aqui. São verdades, irmãos amados, que nos revigoram. É por isso que eu coloquei o nome dessa série de pregação de Verdades Eternas para Tempos Difíceis. Qual é o nome dessa série? Digam todos. Exatamente. Ou você não está passando por tempos difíceis? Todos nós passamos. Irmãos, Pedro cita aqui característica de Deus. Ele refere à obra divina de eleger, regenerar o coração, redimir, julgar seu povo. Ele define ainda a doutrina de Cristo ao revelar a divindade de Jesus, a humanidade dele, a ausência de pecado em Jesus. Nesta carta ele trata também do ministério do Espírito Santo. Da igreja primitiva, ele fala do fim dos tempos, ou seja, uma carta completa para o nosso avivamento, completa para o nosso vigor espiritual. Ao escrever essa carta, o propósito de Pedro é firmar, consolidar nos corações dos seus destinatários, incluindo nós, o reconhecimento das verdades eternas, mostrando a grandeza dessa salvação atual e futura, para que tenhamos no presente a força de permanecer fiéis ao Senhor e Salvador nas situações, sejam elas quaisquer forem. Então, tendo discorrido rapidamente sobre essas questões gerais da carta de Pedro, eu quero falar nesta noite sobre o tema 3 convicções que nos confortam em tempos difíceis. Se você que nos escuta através do Instagram está enfrentando momentos difíceis, prestem atenção em 3 convicções que irão confortar vocês, que irão nos confortar. A primeira verdade, ou a primeira convicção que nos conforta em tempos difíceis, é que nós somos eficazmente eleitos pelo Pai. Eficazmente eleitos pelo Pai. Do verso 1, a verdade aí do verso 1, o termo eleitos do verso 1, é desenvolvido, então, a partir do versículo 2, quando fala eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu vou me concentrar aqui no versículo 2. Logo neste segundo versículo, se encontra o cerne das verdades eternas. Eu não sei se você observou, mas aqui, neste versículo 2, se encontram as 3 pessoas da Trindade. Repetindo o aprendizado que eu trouxe inicialmente aqui para as crianças, quantas pessoas existem em Deus? Existem 3 pessoas. Deus é um. Há um só Deus. Mas dentro deste Deus existe o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. É uma comunidade que nós chamamos de Trindade. A primeira parte do versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência de Deus Pai. Eu chamo sua atenção para essa palavra eleitos. Eleitos vem de eleição. Eleição é a escolha soberana de Deus, independente daquilo que nós fazemos. Deus nos escolheu para a salvação. E de acordo com um dos pontos do calvinismo, esta eleição é chamada de quê? Eleição incondicional. Isso é graça, irmãos, independente do que eu faço. Independente de eu ser pecador, Deus me amou, sendo eu ainda pecador. Deus te amou, Deus te escolheu. Se você crê em Jesus Cristo, é porque antes da fundação do mundo você foi escolhido para isso. É uma eleição incondicional. Em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele. Em Atos capítulo 13, versículo 48, diz que os gentios, ou seja, os descrentes, ouvindo as palavras dos apóstolos, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos tinham sido destinados ou escolhidos para a vida eterna. O texto nos informa aqui que esta eleição aconteceu segundo a presciência de Deus. O que isso significa? Esta eleição aconteceu de acordo, não à nossa vontade, não de acordo às nossas obras, mas essa escolha soberana de Deus para nos salvar aconteceu de acordo à presciência de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, no versículo 2. Conforme a presciência de Deus. Essa palavra presciência acontece apenas duas vezes no Novo Testamento, e sendo as duas vezes usadas por Pedro. No dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, em resposta à admiração das pessoas, é dito que Pedro, erguendo a voz no meio da multidão, fez um discurso afirmando que Jesus, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência, olha a palavra, e presciência de Deus. E o que significa então presciência? Em grego essa palavra é prognosis, significando um prognóstico, significando um conhecimento eterno, antecipado, mas não só do passado, mas um conhecimento eterno sobre todas as coisas. Então, a eleição ocorre de acordo à presciência de Deus. E isso, irmãos, está dentro daquilo que nós chamamos de decreto eletivo de Deus. É o decreto onde Deus nos elege, onde Ele nos escolhe. E os decretos expressam, irmãos, o querer, expressam a vontade de Deus. Eu não sei se as demais crianças, além de Tito e André, não sei se as demais conhecem o grupo musical. Eu sei que as crianças conhecem muitos louvores, muitas músicas que escutam em casa, mas lá em casa é muito comum a gente escutar cantando um catecismo. E há um louvor baseado em nossos símbolos de fé, que entoa assim: o que são os decretos de Deus? E aí a música, cantando, a música diz: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho de sua vontade, pelo qual
para a sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece. Isso é cantado pelo grupo de música. Muito interessante as crianças aprenderem. Então, esses decretos de Deus é um plano eterno. Antes dele criar o mundo, é o seu plano de eleger, de escolher pessoas não para sofrerem, mas para serem salvas. Nesse sentido, então, a primeira convicção que você, querido ouvinte, deve ter em momentos difíceis é que a primeira convicção é que nós fomos eficazmente eleitos pelo Deus Pai. Acima das intenções das pessoas em te fazer sofrer, acima das intenções das pessoas em te machucar, em te prejudicar, existe um eterno e gracioso propósito de Deus em te salvar. Em te salvar. Essa é a primeira convicção que você deve guardar no coração. Você foi eficazmente eleito pelo Deus Pai. Eleito pelo Deus Pai. Mas há um outro ponto aqui. Estamos falando da primeira pessoa da Trindade, que é Deus Pai. Há uma outra pessoa, mas eu quero dizer que talvez pela experiência de Pedro no Pentecoste, e para enfatizar a ação da terceira pessoa da Trindade, Pedro menciona a pessoa do Espírito Santo antes mesmo da pessoa de Jesus aqui. Geralmente a gente fala assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus ordenou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Pedro inverte essa ordem. Depois de falar eleitos segundo a presença de Deus, ele fala agora não do Filho, mas ele fala do Espírito Santo. E nós vamos seguir essa ordem. Além de nós termos chamados eficazmente escolhidos por Deus, pelo Pai, a segunda verdade, a segunda convicção, que nos conforta em tempos difíceis, é que nós somos soberanamente regenerados pelo Espírito Santo. Soberanamente regenerados pelo Espírito Santo. É aqui, meus irmãos, que o decreto de Deus em nos salvar se torna realidade. Realidade na nossa vivência, em nosso dia a dia, quando nós entendemos a salvação em Jesus. O texto nos informa que o que diz aí na segunda parte, eleitos segundo o que? A presciência de Deus. O que mais diz? Como? Mas eu digo na Bíblia, versículo 2, depois que fala que somos eleitos segundo a presciência de Deus, que diz mais a segunda parte do versículo 2? Em santificação do Espírito. O que significa ser santificado pelo Espírito? No Novo Testamento, a pessoa pode ser, a pessoa pode ser santa, ou a pessoa pode tornar-se santa. Nós estamos mais acostumados, meus irmãos, com o segundo aspecto da santificação, que é o processo após a regeneração, e dura a vida toda. Mas nessa primeira ocorrência aqui,
A palavra santificação parece ter o primeiro sentido de identidade, isto é, de fazer a pessoa santa. Nesse sentido, é o Espírito Santo que move em nossos corações, antes da gente buscar a santificação, ele faz a santificação dentro de nós. Deus nos separa, e santidade significa isso, ser separado para Deus. Deus nos separa para Ele no ato da justificação. Lembrando que o apóstolo Paulo usa nesse primeiro sentido, o apóstolo Pedro usa nesse primeiro sentido a compreensão lá do Antigo Testamento, nos capítulos 19 e 24 de Êxodo. É nesse contexto que ele diz de santificação, quando Deus faz uma aliança com os israelitas, cuja cerimônia de aspersão do sangue ocorre a santificação e o comprometimento do povo em obedecerem o livro da lei. No processo de transformação de alguém, essa etapa é chamada e é melhor compreendida como a palavra regeneração. Então, santificação aqui, no versículo 2, tem a ver com a regeneração, tá? É o Espírito Santo que faz isso na vida da pessoa. Essa regeneração acontece antes que o eleito responda ao chamado eficaz com a fé salvadora. Ninguém pode ser chamado eficazmente sem a operação do Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo sem passar pelo processo da regeneração interna, a transformação. O que significa então regeneração? O teólogo Lois Berkhoff, ele define a regeneração como um ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem. E a disposição dominante da alma é santificada. A natureza essencial é regenerada. Então, irmãos, essa mudança interna, como uma sementinha como uma sementinha que nasce na terra, esse novo nascimento acontece de forma soberana. E é o Espírito Santo que faz isso na vida da pessoa, mudando os pensamentos. É por isso que o nosso tema este ano é mentes e ações renovadas pelo Espírito. É o Espírito que muda instantaneamente, irmãos, os nossos corações, dando-nos o desejo de gradualmente manter essa separação para o serviço de Deus. Aonde na Bíblia está esse ensino bíblico sobre regeneração, a respeito do qual eu estou falando? Esse ensino bíblico está em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21, quando fala do encontro de Jesus com Nicodemos. A regeneração, irmãos, ela é produzida pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele é o agente que produz o novo nascimento em nós. É por isso que lá em João 3, o vento é usado para explicar a ação do Espírito. Assim como nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai o vento, assim é aquele que é nascido do Espírito, se entende espiritualmente.
O Espírito Santo, ele age soberanamente. Assim como o vento sopra aonde quer. O Espírito Santo também. Ninguém pode controlar o vento. Também ninguém pode controlar o Espírito Santo, a maneira do Espírito Santo agir. Ele age de forma invisível no seu coração, através do ouvir a palavra pregada. O coração humano é transformado sem que ninguém veja. Assim como uma semente germina. As crianças lembram, né? Quando o ano passado eu trouxe aqui uma plantinha, um pé de feijão, mostrando que uma sementinha nasceu, ela germinou, ela morreu para que pudesse nascer uma planta. Assim também o Espírito Santo faz as pessoas morrerem para o pecado e viverem como nova criatura. Esse processo é chamado de regeneração ou novo nascimento. Você já experimentou esse processo na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você já experimentou esta nova vida que o Espírito Santo produziu no seu coração? Ou ainda você sente ou percebe que ainda não entendeu esta nova vida? Você se arrepende dos seus pecados ou você sente apenas aquele remorso, aquela raiva de si mesmo por ter pecado? Existem algumas evidências de uma pessoa que foi regenerada, mas sobre isso a gente pode falar numa outra ocasião, talvez ainda nesta epístola. Mas, prosseguindo aqui, além de sermos eficazmente regenerados, ou além de nós sermos eficazmente eleitos pelo Pai, nós fomos soberanamente regenerados pelo Deus Espírito Santo, como eu acabei de falar aqui. De olho no telão, você pode ver a terceira convicção que pode te confortar em tempos difíceis. Qual é a terceira convicção? É que nós somos graciosamente justificados pelo Filho, pelo Deus Filho. Nós fomos eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Como é dito no versículo 2. E mais uma vez, uma palavra que eu chamo sua atenção para ela é a palavra aspersão. Aspersão. Esta palavra aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Aparece aqui em Pedro e aparece em Hebreus, quando o autor, referindo-se à experiência de Moisés no Monte Sinai, diz que nós fomos aproximados a Jesus, o qual é o mediador da nova aliança. É o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Assim diz lá em Hebreus capítulo 12. Interessante que aqui em Pedro é dito aspersão do sangue. Já lá em Hebreus diz sangue da aspersão. Aspersão do sangue é o mesmo que sangue da aspersão. A explicação de Hebreus a respeito desse sangue da aspersão, o sangue da nova aliança, faz referência ao Monte Sinai. Onde é o Monte Sinai? O que aconteceu no Monte Sinai? Que lugar foi esse, crianças? O Monte Sinai, o Monte de Deus, foi aquele lugar onde Deus entregou as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Ouçam o texto. Êxodo capítulo 20, verso 18
a 20 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, a ti ouviremos. Porém não fala Deus conosco, para que não morramos. Respondeu-lhe Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A fim de que não pequeis. É exatamente nesse sentido, irmãos, que o capítulo 12 de Hebreus prossegue. Em Êxodo 24 também diz: e tomou o livro da lei e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, isto é, o sangue do sacrifício, e aspergiu, espalhou ao povo, aspergindo, como se fosse borrifando. E Moisés disse ao povo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E como nós entendemos isso no Novo Testamento? Irmãos, quando a gente lê o livro de Êxodo, o livro de Levítico, a gente fica um pouco assim, impressionado com tanto sangue derramado, tantos sacrifícios. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Foi assim que Deus escolheu. O sacrifício de animais para que por meio dos animais mortos as pessoas não morressem em pecados. O derramamento de sangue então era para a remissão de pecados. E no Novo Testamento, essa realidade da aspersão pactual do sangue beneficia aqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Essa realidade, irmãos, essa realidade é representada na Páscoa. Essa realidade é representada aqui no momento da ceia que nós fazemos todos os primeiros domingos de cada mês. E o próprio Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 26, verso 28, diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecado. Como também diz em Hebreus 9, verso 22, como eu já disse, que quase todas as coisas pela lei se purificam com sangue. Com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso que Jesus morreu, crianças. Por isso que Jesus morreu na cruz, derramando o seu sangue. É por isso que nós usamos um pouco de suco para simbolizar o sangue de Jesus que foi derramado por nós. O sangue da nova aliança. Irmãos, em tempos difíceis, nós devemos considerar essas verdades. Verdades eternas. Em tempos difíceis, nós devemos considerar o nosso valor. No tempo em que as pessoas estão sendo desvalorizadas, no tempo em que as coisas estão sendo amadas e as pessoas estão sendo usadas, há um valor que a Bíblia atribui a você. Foi pago um alto preço por você. Você é importante para Deus. E aqui essa não é uma palavra de autoajuda. É uma ajuda do alto sobre a sua vida. É Deus que fala, que mandou o precioso Filho dele derramar o precioso sangue por nós.
um sangue como de cordeiro, sem defeito, o sangue de Cristo. Interessante que esse sangue, como diz a Bíblia, aqui mesmo em Pedro, ele é o sangue derramado antes da fundação do mundo, porém manifestado na cruz, por amor de nós, que por meio dele temos fé em Deus. Temos fé em Deus. Esse Deus Pai que ressuscitou Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo dentre os mortos e deu a ele glória. Como diz Pedro, de forma que a nossa fé e a nossa esperança estejam em Deus. Isso é chamado de justificação. Ouçam só uma frase interessante que João Calvino diz sobre a justificação. Ele diz o seguinte, abre aspas, justificação pela fé é aquele que, excluído da justiça das obras, agarra-se à justiça de Cristo através da fé e, vestido com ela, aparece na vista de Deus não como pecador, mas como um homem justo. Como um homem justo. Fecha aspas. É pelos méritos de Cristo Jesus que nós fomos justificados quando Ele entregou a sua vida por nós. E para finalizar, essa fé, essa convicção que nós fomos justificados por Jesus, deve resultar em obediência à lei de Deus. Depois da aliança do Sinai, diz a Bíblia que Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram assim, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Nós precisamos entender que um dos propósitos das tribulações na vida do cristão é evidenciar aqueles que realmente perseveram em seguir a Cristo. Você tem perseverado em seguir a Cristo? As tribulações não vêm sobre a sua vida para te parar, para te fazer sofrer, não. Há um propósito maior de Deus para você. Tanto aqui, quanto na segunda epístola de Pedro, em ambas as epístolas, no versículo 2, ele diz, na verdade, ele diz sobre graça e paz. Mas ainda no capítulo 1 da sua segunda epístola, ele diz que pelo poder de Deus foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o apóstolo Pedro estava com grande convicção que Deus havia dado tudo, ou Deus deu tudo de que nós precisamos para ter uma vida digna deste Evangelho. É com base então que nessas duas epístolas ele deseja graça e paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É o final do versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pois bem, vamos ver se a gente lembra as 3 convicções em tempos difíceis. A primeira
nós fomos eficazmente eleitos pelo Deus Pai. A segunda, nós somos soberanamente, o quê? Soberanamente regenerados pelo Deus Espírito Santo. E a terceira convicção é que nós somos graciosamente justificados pelo Deus Filho, que é Jesus Cristo. Mas o que essas verdades têm a ver com a sua semana, o seu dia a dia? Eu quero trazer, por fim, 3 aplicações para você. A primeira delas é: ouça atentamente as doutrinas da graça. Estude essa epístola juntamente conosco ao longo desses próximos domingos, desses próximos meses. Teremos pelo menos 18 ou 19 pregações nesta primeira epístola. Estudem conosco essas doutrinas. Qual o valor que isso terá sobre a sua vida? Isso vai fortalecer quem você é aos olhos de Deus. Para você não ficar chateado quando alguém falar uma inverdade sobre você. Conheça você mesmo. E você vai se conhecer melhor conhecendo o seu Criador. Você vai se conhecer melhor lendo o manual do fabricante, que é a Bíblia, o manual do cristão. Se você de fato é escolhido pelo Pai, você não vai se deixar levar pelo que você escuta. Palavras malditas. Você não vai se deixar levar pelos empecilhos na sua caminhada cristã. E para isso é necessário que você estude esta epístola juntamente conosco, que você participe dominicalmente das pregações. E medite, rumine ao longo da semana sobre aquilo que foi ouvido no domingo. E você pode acompanhar essa mensagem também pelo Instagram da nossa igreja, ouvindo novamente. Além de ser zeloso no estudo, na meditação sobre essas verdades, a segunda lição, a segunda implicação que eu deixo para você é: esteja sensível ao Espírito Santo. Sim, esse Espírito que te separou para Deus. Esteja sensível ao Espírito Santo. Seja um pecado não confessado, seja um perdão não liberado, ou seja, um dom não utilizado. Pecado não confessado, perdão não liberado ou dom não utilizado. Se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, abre o seu coração a isso. É algo bom da parte de Deus para a sua vida. Ouça a voz do Espírito. Mas a terceira aplicação que eu deixo é: se você ainda não creu, creia em Jesus como seu Salvador. E a vocês que já creram, não reconheça Jesus apenas como Salvador. Creia e viva tendo Ele também como teu Senhor, o teu dono, o qual pagou um alto preço por você, para que possa viver a serviço dele. Viva dessa forma. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que esta palavra seja aplicada ao seu coração. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer.
Feche seus olhos.